assim, nós vamos iniciar os trabalhos da noite, convidando o nosso irmão para o tema da noite, Provas Redentoras, Hélio Tinoco, de Guarapari, Espírito Santo. Boa noite, meus companheiros. Boa noite. Queria começar agradecendo o convite da Semana Espírita para a gente poder participar aqui. E me lembrei daquela frase de Simão Pedro, quando do episódio da transfiguração de Jesus, e Simão Pedro diz assim: Senhor, que bom estarmos aqui. Eu estou muito feliz, me sinto muito honrado pelo convite para nós dividirmos aqui um pouco do conhecimento. Na verdade, viemos todos buscar a Jesus. Temos ao longo da nossa história tentado compreender Jesus. Quem sabe nessa noite, trazendo como pano de fundo a mensagem de provas redentoras, nós possamos compreendê-lo melhor e nos intimizarmos mais dele, nos chegarmos mais próximo do seu coração luminoso. Então a nossa proposta, a nossa oração é que Jesus possa acolher o seu coração, acolhê-lo em seu coração e fazer com que essa noite seja para cada um de nós extremamente importante na nossa caminhada de espíritos imortais rumo à perfeição. Jesus te ampare, que nos ampare a todos. Provas redentoras. Quero começar essa palestra contando uma história que está registrada no livro Boa Nova, capítulo de número 3, as primeiras pregações. Humberto de Campos, através das mãos do mineiro Francisco Cândido Xavier. Conta Humberto de Campos que eram os primeiros momentos do início do ministério de Jesus. E o Nazareno encontrava-se diante do Templo de Salomão, talvez sim encantado com aquela monumental construção. Quem sabe pensando na destruição que houvera ocorrido no século VI, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, teria destruído pela primeira vez o templo. Ou então, quem sabe, ele olhava para o templo e imaginava a destruição que viria logo nos anos 70, onde iniciaria a chamada diáspora do povo judeu. Fato é que ele está ali encantado com aquela monumental obra. E passa um sacerdote que o reconheceu, que reconhece nele um galileu, um nazareno, por conta talvez dos cabelos penteados ao meio e a barba também levemente repartida ao meio. E aquele sacerdote, membro do Sinédrio, chamado Anã, que estaria junto com Caifás no julgamento que o condenaria à morte. Ironicamente, dirige-se a Jesus e diz: Nazareno, o que fazes na cidade? E começa dali para frente um diálogo entre um ser luz, um ser iluminado, um Cristo e um homem comum em evolução. E a resposta de Jesus é no mínimo curiosa. Ele diz a Anã: passo por aqui para implantar o reino de Deus na terra. Anã não entendeu nada. E tentando ser mais irônico e curioso, ele diz: mas reino de Deus em tuas mãos? Olhava a aparência simples e comum de Jesus e pergunta: por acaso esperas contar com a ajuda de um príncipe ilustre? E o Cristo diz uma primeira resposta que vai ser muito importante para todos nós. Ele diz: os meus cooperadores virão de todas as partes. Guarda isso. Mas Anã continua dialogando, ironizando, e por fim pergunta a Jesus: o que é o reino de Deus? E o Cristo responde. Resposta essa que mais tarde ele traria através das mãos de João Evangelista no seu Evangelho, quando nos diz que o reino de Deus está dentro de nós. Ele diz a Anã: o reino de Deus é a obra divina no coração do homem. Meus irmãos, nós viemos aqui essa noite com essa convicção de que há algo em construção dentro de nós. Nos transformarmos do guerreiro para o homem de bem, do homem insensato ao caráter de Jesus. Viemos aqui para nos alimentar do Evangelho. E quem sabe compreendendo provas redentoras, entendendo porque todos nós passamos por dificuldades
e desafios da vida, podemos nos posicionar melhor diante de nossas convicções e conceitos e entender esse Jesus com mais profundidade. Para falar então de provas redentoras, nós pensamos primeiro em provas. Todos nós as temos. Mas nós encontramos pessoas que passam por dificuldades, talvez semelhantes às nossas, e não se abalam tanto. Pessoas que passam, e li recentemente um livro que narrava essa história, que 2 homens teriam ido à guerra. Lá na guerra, passaram um perigo de vida, ouviram barulhos estrondosos de bombas, viram seus amigos serem mortos, e ao retornarem da guerra, no final desta, um deles foi condecorado herói de guerra, e o outro internado no sanatório. Queridos, o que esses homens têm? O que alguns de nós temos de diferente para experimentar as provas e não se revoltar, passar pelas provas e conseguir tirar proveito das situações difíceis? O que eles conhecem? O que nós talvez já conheçamos? A ideia vai ser então, quando chegarmos em prova, procurarmos entender quais são esses requisitos que nós podemos também construir em nós para enfrentar as dificuldades da vida, de cabeça erguida, com dignidade e aprendendo a aproveitá-las. Mas nesse momento eu quero falar de redentora. O que é uma prova redentora? O que é redentor? Vem de redenção. E o que é redenção? Aqui eu queria, queridos, inicialmente, acender uma luz amarela, um sinal de alerta. Durante nossa história, em busca do conhecimento da divindade, e essa busca começou lá nos primeiros momentos da consciência humana, nas primeiras encarnações, nós já tínhamos a ideia de que precisaríamos adorar. Naquele momento, adoramos os astros, a lua, o sol, os fenômenos da natureza, os raios, os relâmpagos, os trovões. E ao longo desse processo de buscar a divindade, construímos talvez altares, templos, elegemos sacerdotes, sempre na intenção de nos aproximarmos de Deus. Há em nós, queridos, há em você e há nos desencarnados presentes aqui um desejo profundo e íntimo de encontrar com a divindade. Mas ao longo da história nós criamos teologias, muitas delas bem intencionadas. Tentamos explicar Deus à nossa maneira, com o nível de compreensão que tínhamos, e fizemos e cometemos alguns equívocos. Equívocos esses que precisamos corrigir, que estamos aqui de volta nessa encarnação para realinhar com a verdade. Mas fato é que esses conhecimentos teológicos, na maioria deles, nos afastaram do conhecimento de Deus. E um deles está baseado na questão da redenção. Fui até o dicionário para entender o conceito de redenção. Diz que é a ação ou efeito de redimir. Acompanhem comigo o raciocínio, companheiros. Ato de se redimir. E diz também que é salvação. Quando nós pensamos em ato, em ação ou efeito de redimir, nós entendemos que a redenção então é algo que exige uma atitude, exige uma ação. Até aqui, até esse momento da definição do dicionário, pode ser uma ação minha ou advinda de um outro, de um terceiro. Mas quando nós entendemos que é ato de se redimir, nós afinamos muito mais o conceito com o conceito espírita. Nós compreendemos que somos espíritos imortais numa caminhada rumo à evolução moral, aquela que Paulo de Tarso, na questão 1009 de O Livro dos Espíritos, diz que a humanidade gravita para a unidade divina. Caminhamos todos para sermos um dia perfeitos, nos tornarmos arcanjos. Mas essa compreensão, então, exige esforços. O homem bom, o homem de bem que seremos no futuro, exige decisões tomadas agora. Francisco Cândido Xavier, em uma das tantas frases que nos deixou, ele diz assim: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode começar agora e fazer um novo final. Na verdade, queridos, nós precisamos entender que o momento mais precioso da nossa história, da sua história e da minha, é esse instante. Porque agora eu posso tomar novas decisões, eu posso posicionar melhor, compreendendo. E, queridos, nessa oportunidade, nós temos do nosso lado, a nosso favor, uma doutrina de fé raciocinada. Uma doutrina de uma fé que explica-nos de onde viemos, para onde vamos
porque passamos pelas dores e o que estamos fazendo aqui. No entanto, quando nós encontramos o conceito salvação, e é aqui que eu quero acender a lâmpada de alerta, nós confundimos, porque salvação para a gente tem a ideia de remissão. E remissão é quando alguém faz algo por mim. E algumas vezes nós ainda trazemos no nosso coração, ou no nosso psiquismo, impregnado essa ideia de um conceito teológico chamado salvacionismo. É aquele que muitos segmentos religiosos ainda pregam, dizendo que o Cristo teria morrido em nosso lugar. E que se nós simplesmente aceitássemos esse sacrifício, estaríamos garantidamente salvos, ou seja, teríamos entrada nos céus. Esse conceito, que ainda é muito vinculado, muito ventilado hoje nas religiões, nos faz entender como podemos encontrar e conhecer cristãos que estão vivenciando atitudes contrárias ao Evangelho de Jesus, mas se consideram salvos. Pessoas que estão envolvidas com falcatruas, com negociatas políticas, mas se sentem salvos. Pessoas que adulteram, que prostituem-se, pessoas que visitam sites pornográficos, ou têm atitudes contrárias à moral do Cristo, mas, por um conhecimento teológico equivocado, se consideram salvas. Na verdade, queridos, salvação é algo que nós construímos e adquirimos com nossos próprios esforços. É esse trabalho que eu quero inicialmente trazer aqui. Então, o salvacionismo tem a ideia de resgate. Quando um acidente qualquer acontece, automobilístico, nós ligamos para, na minha cidade é 192, e vem uma ambulância. E a ambulância e os médicos, os paramédicos fazem todo o trabalho. Resgate. No entanto, para pensarmos em salvação no conceito espírita, compreendemos a fala de Jesus. Aquele primeiro discurso que ele trouxe e traz até agora, repetidamente, para quem sabe a gente consiga ouvir e atender. Aquele discurso que foi João Batista que o antecedeu, dizendo: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. É preciso arrependimento para ganharmos o reino dos céus. E o que é arrependimento? Se formos entender a origem da palavra arrependimento, ela significa voltar atrás, dar meia volta, mudar de atitude, mudar de ação. E quantas vezes eu quero a salvação sem me arrepender? Eu quero a salvação sem mudar de atitude? Porque há em mim e há em nós, espíritas ainda muito impregnado essa ideia do salvacionismo. No entanto, esse arrependimento, queridos, não seria suficiente para que ele acontecesse em apenas uma encarnação. Então vem aí a lei de reencarnação mostrar para a gente que a nossa depuração é ao longo de um processo. Muitas encarnações talvez, mas essa encarnação agora é a mais importante que eu tenho. Esse momento é o mais importante. Será que eu tenho focado as minhas energias, as minhas forças e esforços para aproveitar bem essa encarnação? No livro Vinha de Luz, Emmanuel, mentor espiritual de Chico Xavier, na lição número 20, intitulada A Porta, ele diz que todos nós estamos aqui presentes no plano espiritual, pedimos, imploramos uma oportunidade reencarnatória, cheio de projetos altamente espiritualizados, para vencer o homem velho, para amansar o guerreiro que está em nós. Mas quando adquirimos a oportunidade, é comum nos distrairmos com a vida, com a matéria, e esquecermos dos grandes propósitos que tomamos. Será, queridos, que nessa noite que vemos essa Semana Espírita, podemos responder para nós mesmos: eu tenho aproveitado essa encarnação? Mas essa encarnação, então, ela vai nos levar a entender e a progredir no processo de construção desse homem perfeito. Quando nós pensamos, então, em redentoras, nós vemos que as provas fazem parte da história. Provas redentoras são necessárias. As provas são necessárias. Meu querido, se no seu coração há alguma revolta pelo problema que te bate a porta nessa noite, procure entender que todos nós, de forma diferente, mas sempre num campo de ação continuados, experimentaremos dificuldades e desafios. Essa é a realidade. Talvez existam outras linhas de pensamento que procurem promover a ideia de fugir da prova, intensificando os prazeres. Fuga que não resolverá. Precisamos compreender prova
e para transformá-las em redentoras, entender o conceito espírita com relação a provas e redenção. Dessa forma, então, redenção é uma conquista pessoal. E para a gente poder finalizar essa ideia de salvacionismo, Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 21, cabe aqui um parênteses, para dizer que Pedro era um homem íntimo de Jesus. Em todos os grandes episódios da história do Novo Testamento, Pedro esteve presente. Inclusive na Transfiguração, os momentos importantes de Pedro se tornaria, ao lado de Tiago e de João, os 3 principais nomes do cristianismo primitivo. Mais tarde, receberiam a preciosa companhia de Paulo de Tarso, se tornando o 4º pilar do cristianismo primitivo. Pedro, então, escrevendo uma carta, ele diz assim, observe, queridos, que a palavra é da Bíblia normal, a Bíblia comum, a sua Bíblia. Pedro diz assim, porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Vejam que Cristo padeceu por nós, não para nos salvar, mas para nos deixar o exemplo, para que nós mesmos, seguindo as suas pisadas, pudéssemos conquistar a salvação. Então a ideia de uma salvação pronta foi um equívoco teológico. A ideia de uma salvação pronta não é a mais correta. É preciso, querido, você e eu, e os que estamos aqui, repensarmos nossos conceitos. Porque esse sistema de crença que nós criamos, eles nos impulsionam. Eles nos fazem fazer nossas escolhas, muitas vezes equivocadas, porque ainda temos crenças que não são as corretas. Estamos, meus irmãos, num desafio de equalizar o nosso sistema de crença pessoal com a proposta renovadora do Evangelho de Jesus. Esse é um desafio, e não é fácil. E nós não estamos dizendo que é fácil. Estamos te convidando para um trabalho de reforma íntima e pessoal. Não é um trabalho fácil, mas é um trabalho possível. Ao longo desse estudo, vamos analisar esse possível e por quê. O Livro dos Espíritos, na questão de número 625, Allan Kardec faz uma das questões mais centrais do Livro dos Espíritos. Talvez a principal delas. Allan Kardec pergunta aos benfeitores: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Queridos, só essa pergunta, sem exagerar, daria uma palestra. Imaginemos que Deus, esse ser que é amor, esse Deus que não castiga, esse Deus do Espiritismo que nós apresentamos como um Deus amoroso, não castiga ninguém. Esse Deus só cria leis. Ele é amor, ele não pode castigar. Ele cria leis que regem o universo. Nós temos acesso a essas leis na parte 3ª do Livro dos Espíritos. E quando nós infringimos essas leis, os resultados que nós obtivermos são por conta de nossas próprias escolhas. À medida que eu entendo a lei, compreendo e me ouso em colocá-la em prática, nós encontramos a felicidade. Questão 614, do Livro dos Espíritos, Kardec inquirindo os benfeitores sobre a lei natural e a lei de Deus, ele diz, os benfeitores respondem a Allan Kardec que o homem só é infeliz quando ele se afasta das leis de Deus. Queridos, a importância de nós observarmos as leis de Deus, conhecê-las e nos esforçarmos para colocá-las em prática. Quantas vezes na imaturidade espiritual nós queremos fazer tudo errado e achar que os resultados serão bons? Impossível. Há uma frase de um pensador americano, Benjamin Franklin, um dos homens importantes do século XVII. Ele foi editor, ele foi escritor, político, um dos inventores do para-raios. Ele diz assim: a maior loucura que um homem pode cometer é continuar fazendo as coisas que sempre fez e esperar resultados diferentes. Se nós olhamos nossa vida com um olhar honesto, sem máscaras, e observamos aonde estamos e se a posição que ocupamos não nos agrada, é preciso mudar de atitude. Tornar os nossos investimentos melhores e mais espiritualizados, mais próximos à lei de Deus. Mas voltando à pergunta, Allan Kardec não pergunta qual é o tipo mais perfeito que esse Deus amoroso
tem oferecido, vejam, queridos, Deus oferecendo-nos Jesus, para que nós possamos ter nele o modelo e o guia. Mas antes da resposta que eu já dei, vamos pensar, guia. O que é ser um guia? Eu trouxe dois entendimentos. O primeiro deles, um guia turístico, né? Nós vamos a um lugar qualquer, vamos ao Ouro Preto, aqui perto, fazer uma visita, e aí aparece uma pessoa devidamente habilitada, que é um guia turístico. Por que ele é o guia? Ele conhece os monumentos, ele sabe a história, ele pode te acompanhar e te conduzir de forma correta e produtiva. Isso é um guia. Uma outra forma de entender guia é um guia de cegos. Isso é diferente. Um guia de cegos. E nós pensamos, mas Jesus, guia de cegos? Como é que isso acontece, queridos? Quantas vezes na vida, quantas vezes nós já passamos experienciando essa oportunidade? Passamos uma situação difícil, parecia-nos que não tinha uma saída, não sabíamos mais o que fazer, e de repente, um telefonema, uma restituição do imposto de renda atrasada, um amigo que bate a porta, um telegrama, se é, na época tinha telegrama, né? Um WhatsApp, e as coisas mudam. Me recordo, quando digo isso aqui, de uma história que está na internet, chamada Pegadas na Areia. Os companheiros conhecem, com certeza. Conta essa história que um seguidor de Jesus teria ouvido dele que nunca, que jamais seria abandonado. E esse seguidor de Jesus começa a passar então a sua história, recapitulando os momentos da sua história. E ele, nessa recapitulação, ele consegue ver dois pares de pegadas na areia, o dele e o de Jesus. E justamente nas horas mais difíceis ele se via sozinho, havia só um par de pegadas. E ele encontrou-se com Jesus e disse: Senhor, disseste que nunca me abandonarias, mas justamente nas horas difíceis não enxerguei teus passos. E o Cristo disse: meu irmão, nesse momento eu te pegava no colo. Quantas vezes, queridos, nós temos por quê? Porque nós queremos ser corretos, temos tentado acertar. Numa dificuldade maior, somos socorridos pelos benfeitores prepostos do Cristo. E Ele nos pega no colo. Então guia, mas dentro da questão que Allan Kardec propõe, ele ainda pergunta sobre a questão de modelo. Além de ser guia, é modelo. Vamos refletir sobre o modelo? Modelo vem de modelar, de dar forma, né? Nós então precisamos apanhar aquilo que temos, o que somos, valorizar o que somos e trabalhar as potencialidades embrionárias para nos transformarmos em algo melhor, sem nos compararmos com os outros, sem tentar olhar a caminhada do outro, a caminhada individual. Nós somos seres que não podemos nos comparar uns com os outros. Somos individualidades, cada um no seu próprio tempo. Quando nós nos comparamos com os outros, cometemos dois equívocos. Um dos dois: ou nos sentimos superiores, porque comparamos o nosso melhor com o pior do outro, ou comparamos o nosso pior com o melhor do outro e nos sentimos inferiores. Quando nós somos seres especiais e únicos, criados por Deus para a felicidade plena. Queridos, só para a gente poder sedimentar essa informação, imaginemos um traço, um dado físico. Deus, perfeito, criou em 7,2 bilhões de pessoas encarnadas, cada um de vocês com uma única impressão digital. Será por quê? Para brincar de perfeição? Não. Para colocar uma marca humana em cada um de nós, para dizer que você é perfeita, que você é especial. Nós somos especiais. No entanto, precisamos nos modelar de acordo com a proposta do Evangelho de Jesus. Por isso, a necessidade de nós conhecermos o Evangelho, estudarmos, nos reunir numa reunião como essa, ou nas reuniões das casas espíritas, ou nas reuniões de estudos, para conhecer melhor o Evangelho que transforma. Então eu me lembrei daquela passagem de Isaías, capítulo 64, item 8, quando Isaías é o profeta que mais anuncia a vida de Jesus. É o que mais fala da nova era. A música Transição que o companheiro Hércules estava cantando aqui, não é? Isaías diz que no mundo melhor, que no futuro, não tão distante, o leão e o cordeiro pastarão juntos. Queridos, haverá uma mudança da estrutura física dos animais e em nós também. Há em construção uma nova raça,
uma raça que, por certo, será mais pacífica, mansa, amorosa, terá na testa gravada a palavra amor, uma raça que não permitirá mais que haja miséria e fome, não haverá mais guerras. O forte exercitará o seu verdadeiro papel, que é de proteger o fraco. Mas vamos seguir adiante. Isaías diz assim, 64:8: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai e somos o barro. Nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós obra de Tuas mãos. Vejam, queridos, que a proposta então é dizer que nós precisamos ser barros mais moldáveis nas mãos de Deus, para pegarmos aquilo que somos e transformar em algo melhor. Então a resposta que os benfeitores dão a Allan Kardec, a questão 625, é Jesus. Jesus. A menor resposta do Livro dos Espíritos, mas talvez a mais importante, a mais profunda. Há uma tradução, essa resposta vem da tradução da FEB, da tradução de Quilom Ribeiro, da Federação Espírita do Brasil. Mas há uma tradução do Instituto de Difusão Espírita de Araras de São Paulo, aonde está muito mais próxima do original francês. Além de dizer que é Jesus, diz assim: vede Jesus. Como que dizendo para a gente que é Jesus o nosso modelo e guia, mas nos obrigando no imperativo a olhar para Ele. Queridos, quantas vezes nós já sabemos tudo de Jesus, a teoria, mas experienciar os seus ensinos na vida é o desafio. Nós entendemos Paulo de Tarso quando ele dizia que a letra mata e o Espírito vivifica. Não adianta apenas o conhecimento teórico de Jesus. Não adianta a admiração de um homem que foi filósofo, que marcou a história com frases revolucionárias. Não, é preciso compreender quem é Jesus para experienciá-lo, para ter intimidade com Ele. Nossos irmãos evangélicos, eles têm umas frases prontas, muito bonitas, e uma que eu gosto muito, ele diz assim: mais importante do que conhecer a história de Jesus é conhecer o Jesus da história. Meus irmãos, estou começando de novo não. Nós viemos aqui para estreitar os laços com Jesus. O nosso coração, o seu coração, você esteja entendendo isso ou não, está com saudade de Jesus. Viemos aqui essa noite para encher o nosso coração, para sair daqui renovados, de esperança, de fé, de otimismo santo, porque enfrentar a caminhada de evolução não é fácil. É um desafio. Vencer a gente mesmo, eliminar sombras, construir luz, é um trabalho que exige um planejamento, um projeto, esforço, dedicação, disciplina, empenho. E nós somos convidados a fazer parte desse exército de trabalhadores que vamos transformar esse mundo num lugar melhor. Sigamos então o nosso raciocínio. No livro de Mateus, capítulo 15, versículos de 1 a 20, há uma narrativa que fala sobre Jesus e a tradição dos anciãos, o que contamina o homem. Nós conhecemos essa passagem, vou falar dela brevemente. Os fariseus procuram por Jesus e dizem assim: olha, os teus discípulos não lavam a mão antes das refeições. Além de serem hipócritas, eram fofoqueiros, né? Procurou o Senhor, eles não lavam as mãos. Importante lembrar aqui que esse lavar as mãos não era o lavar a mão que nós fazemos hoje, de forma higiênica, não. Era um ritual. Os fariseus eram uma religião que no momento estavam linkados, muito presos aos rituais externos. Eles acreditavam que rituais externos purificavam a alma. E eram muitos rituais. O lavar as mãos era um deles. Ele tinha um outro muito engraçado, que era o chamado ósculo santo. Se um fariseu visse o outro a qualquer distância, e o outro visse que ele viu, ou trocar os olhares, eles tinham que parar e começar uma espécie de dança. Passinho para cá, passinho para lá, passinho para trás, passinho para frente, até os dois se encontrarem no meio do caminho e trocarem um beijo. Se o fariseu saísse de casa para comprar pão e encontrasse dois amigos, o pão não vinha quentinho, né? Porque ele demorava muito. Fingiam-se que não via. Mas enfim, o Cristo vai combater e dizer para eles que a religião verdadeira é aquela que vem do coração. Não é a atitude externa. Meus queridos, nós podemos até parecer ser o que não somos, enganar uma multidão, mas enganamos a nós mesmos?
É preciso que a religião seja uma ligação entre ele e Deus. Um vínculo, uma energia, uma linha de ligação direta, uma conexão com a divindade. E isso é pessoal, isso é o esforço de cada um. No entanto, nessa passagem, quando chega lá no versículo de número 14, o Cristo, depois de combatê-los, explicar da necessidade da religião interior, ele diz assim para os seus discípulos: deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Interessante que nós às vezes nos deixamos ser guiados por filosofias, queridos, que muitas vezes parecem-nos até interessantes e tem até uma certa lógica, um discurso filosófico que apoia nossa atitude contrária ao Evangelho de Jesus. Quer ver, por exemplo, quantas vezes nós estamos aborrecidos com o irmão de jornada, zangamos com ele, estamos lá cheio de atritos, e vem alguém para tentar ser o conciliador e diz: meu irmão, vamos conciliar, vamos. Aí você fala assim: olha, foi ele que começou, né? Então ele que tem que vir pedir desculpas. Faz sentido? Faz. Mas não é o Evangelho de Jesus. O Evangelho do Cristo manda que eu perdoe 70 vezes 7 cada ofensa. Muitas vezes nós nos enganamos. E aí então no capítulo 24 de Mateus, sermão chamado profético, versículo 4 e 5, o Cristo diz assim: vede que ninguém vos engane, porque verão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. No complemento diz: se possível fora, enganariam até mesmo os escolhidos. Queridos, eu preciso estar atento para que os falsos discursos, as doutrinas paralelas não me desviem do verdadeiro propósito de aprender e amar como Cristo amava. Porque é o amor que transforma, é o amor que evolui, é o amor que faz progredir a nossa busca. Estamos encarnados aqui, meus irmãos, não tenho dúvida disso, para aprender a amar. Estamos na família que estamos para aprender a amar. Temos os problemas que temos para aprender a amar. Temos talentos que temos para aprender a amar. Para distribuir amor, para construir amor através do exercício da caridade. Dito isso, então, para a gente poder passar para provas, eu estou só no Redenção, no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. O Espírito de verdade diz assim, acompanhe comigo na tela, queridos: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhante a estrelas cadentes, vêm iluminar os olhos, a iluminar os caminhos e abrir os olhos aos céus. Falar do Espírito de verdade sobre essa cegueira espiritual que nós, queridos, precisamos quebrar. Precisamos vencer essa cegueira para enxergar a realidade espiritual. Olha só, vou dizer duas coisas aqui. Se você esquecer tudo que eu falei, guarda só isso. Nós somos espíritos. Você é um espírito, vivenciando uma experiência humana, mais uma de tantas. E outra coisa, você, espírito, é responsável pelo que faz, pelas escolhas que toma. Esse conceito é abrir a visão para entendermos que a grande maioria dos nossos problemas são ligados com a matéria. E quantas vezes, companheiros, perdemos, nos desgastamos, nos adoecemos, passamos uma vida de rancor e ressentimento por coisas materiais que são totalmente perecíveis, ficarão velhas de um instante para o outro. Contava recentemente numa palestra que fiz, passava pela minha cidade, encontrei e vi um veículo chamado Chevette. Não sei quantos vão lembrar desse carro aqui. Ele tem uns 30 anos atrás. Um Chevette. E estava novinho. Ele era bege, com aquele frisozinho pretinho do lado. Percebia-se que não era retoque, o carro estava novinho. Banco baixo, um espelho retrovisor só. Eu fiquei olhando para aquele carro, esse carro lindo. Quanto vale um carro desse hoje? Vale valor emocional. R$1.000, R$2.000? Talvez. Mas esse carro um dia foi tirado da agência e custou uma fortuna. Imagina que ele chegou em casa pela primeira vez, o pai dirigindo, as crianças todos felizes: olha o Chevette, comprei um Chevette. Não é? Queridas, as coisas ficam velhas assim, passam muito rápidas. A matéria não pode matar a sede da alma. E nós estamos convictos disso e muitas vezes equivocadamente ainda acreditamos que podemos saciar a sede da alma com a matéria. Não podemos. O Cristo nos orientaria a ajuntar tesouros dos céus. Que tesouros são esses?
as virtudes da alma, as aquisições morais, aprender a perdoar mais, a ser tolerante, paciente, amigo, cortês, gentil, compassivo, ter compaixão e misericórdia. Queridos, valores que precisamos investir, capital espiritual e emocional, para adquiri-los. Mas seguindo então o raciocínio, voltando para cá, para a carta, Paulo de Tarso agora, naquela visita de Ananias, como eu lembro do capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9 conta a conversão de Saulo, né? Saulo vem pelo caminho em direção a Damasco e tem um encontro com Jesus, transfigurado. A luz é tão grande que ele fica cego, temporariamente cego. E pergunta: Senhor, quem sois? Ele diz: sou Jesus a quem persegues. Duro para ti é recalcitrar contra os aguilhões. E Paulo e Saulo se rendendo, dizem: Senhor, o que queres que eu faça? Ele diz: vai e entra na cidade. E lá, Saulo está numa hospedaria. Jesus aparece a Ananias. Ananias, aquele que Saulo vinha perseguir para matar. Há até um dado curioso no capítulo que Ananias pergunta: Senhor, esse Saulo que o Senhor quer que eu vá lá curar, por acaso é aquele que está vindo para me matar? O Senhor tem certeza que para eu ir lá? E vai, obedece e vai, eis-me aqui e vai. E quando chega lá, ele diz assim no versículo de número 17 e 18, parte A, diz assim: então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. E imediatamente ele caiu dos olhos como umas escamas e tornou a ver. Meus irmãos, esse tornar a ver tem um sentido figurativo. Esse tornar a ver, para nós hoje, é tentar enxergar a vida com as vistas do Espírito imortal, com as vistas da nossa origem. Quantos problemas nós eliminaríamos agora, sairíamos daqui sem eles, se conseguíssemos ver com os olhos espirituais. Quanta dor eu tenho sentido pela revolta da doença. Doença essa que é purificadora. Doença essa necessária para a minha recomposição pelo espiritual. Quantas vezes a minha revolta, quantas vezes a minha forma de praguejar, talvez blasfemar contra Deus, tenha afastado os recursos disponíveis da divindade. A minha crença, o meu sistema de crenças, interrompendo a ação de Deus. Por isso Cristo, na maioria dos milagres, entre aspas, que fazia, dizia: vai, a tua fé te salvou. A forma de acreditar possibilitou que as energias salutares atingissem o seu organismo físico e reconstruísse a saúde. Dito isso, então, em seguida, para a gente poder falar de provas. Aquele relógio está obsidiado, companheiros? Não, né? Quem quer aplicar o passo dele vai ver lá. Eu tenho até 8h35, não é isso? 1 hora, o companheiro falou comigo, não é isso? 1 hora. Vai dar tempo. Mas Efésios, para a gente passar para a prova, Efésios capítulo 1, versículo 18. Diz Paulo assim: que ele, Jesus com E maiúsculo, ilumine os vossos olhos, ilumine os olhos dos vossos corações, para saberes qual é a esperança que o seu chamado encerra, qual é a riqueza da glória da sua herança entre os anjos. Vejam que o convite de Paulo, a prece, é para que Jesus ilumine os olhos dos nossos corações. Começar a olhar a vida com sentimento. Começar a olhar a vida e perceber que as dificuldades são temporárias e necessárias. E recebê-las com resignação, não com acomodação, mas entendendo que precisamos passar pelas provas que experienciamos com dignidade. Daqui a pouco eu vou dizer de provas. Daqui a 1 segundo eu vou falar em provas. Vamos chegar em provas então. Vamos falar de provas. O texto que eu quero começar para falar de provas de redenção, todo mundo entendeu? Quer que repita? Não posso. Lucas capítulo 9, versículo 23. Palavras de Jesus. Diz assim o Nazareno: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Queridos, vejam que o convite do Cristo é a todos. Dizia a todos. A mensagem de Jesus é sem discriminação, é para todos. Todos nós podemos repensar a nossa atitude diante da vida e procurar
entender o Evangelho do Cristo para colocar em prática. Mas ele diz, se alguém quer seguir após mim, é uma escolha, se você quiser. Ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado. Mas ele diz, negue-se a si mesmo. Vejam que Jesus vai, 18 séculos depois, com o advento da doutrina dos Espíritos, na visão de Allan Kardec dos benfeitores, traçar uma linha de raciocínio onde é dito que as chagas da humanidade são o orgulho e o egoísmo. Negue-se a si mesmo. Abrir mão de nós mesmos é a luta. Continuamos nessa luta, o império do egoísmo versus Jesus. Na encarnação passada, ou nas passadas, nós talvez até tenhamos fracassado. Evoluímos pouco. Mas a proposta agora, com o Espiritismo latente em nossos corações, é avançar de forma acelerada, sem dar saltos, mas com o esforço para angariarmos um patamar de evolução maior. Mas ele diz, siga, tome cada dia a sua cruz. Queridos, Jesus já dizia, nós temos uma cruz para levar. Você quer ser um bom cristão? Você quer ser um cristão sério? Aguarde as críticas e as censuras. As brincadeiras de mau gosto. Você vai bater tambor quando? Não é assim que ele brinca com a gente? Você bater tambor onde? Vou mexer com você está perdendo a vida. Você não vai mais naquele barzinho, você não faz mais aquele programa, você está desperdiçando a vida. Queridos, para levar o Evangelho a sério, é preciso renúncia. Para encararmos a cruz da evolução, precisamos muitas vezes nos desagradar, em nome de fazer o que é certo, em nome de agir com a proposta de Jesus. Quem sabe colocar à frente de nossas ações diariamente a pergunta: o que faria Jesus se estivesse em meu lugar? Seguindo então esse raciocínio, a gente vai chegar em provas, e aí a questão, duas questões do Livro dos Espíritos, para a gente trazer uma base doutrinária para entender provas na visão espírita. Questão 196. Diz assim Allan Kardec. Allan Kardec faz uma pergunta que não é uma pergunta. Os cobreiros percebem isso, né? Vou abrir um parênteses. Fechei outro? Não lembro. Mas vou abrir um parênteses. Allan Kardec foi treinado para fazer perguntas no mundo espiritual. Ele era o espírito superior da equipe do Espírito de Verdade encarnado. Ele, Camille Flammarion, Leon Denis, Gabriel Delane e tantos outros. E ele fazia perguntas. São 1019 perguntas, em algumas versões 1018, do Livro dos Espíritos. Kardec aproveita uma resposta anterior e faz uma pergunta nova em cima da resposta. Já perceberam isso? É sem fim. Ele diz assim: não podemos espíritos aperfeiçoar-se a não ser por meio das tribulações da existência corpórea. Segue-se que a vida material seja uma espécie de crisol de depurador. Tem traduções que é cadinho, por onde tem que passar todos os seres do mundo espírita para alcançar a perfeição. Vejam que é uma afirmativa. A não ser por meio das tribulações da vida corpórea. Bem-vindos à realidade, companheiros. Bem-vindo à necessidade de encararmos a dificuldade e desafios, as dores, os problemas. Fazem parte de um treinamento para a aquisição da salvação. A minha maneira de me posicionar diante dos problemas vai definir se eu sou aprovado ou reprovado. Sigamos a resposta. Diz os benfeitores de forma incisiva. Não tem meio termo. Não tem um adendo da lei. Não. Eles são absolutos. Benfeitores são absolutos. Diz assim: sim, é exatamente isso. Eles se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Vejam que não basta evitar o mal. É preciso praticar o bem. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, parafraseando Paulo de Tarso, ele vai dizer assim: o lema do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Queridos, sem a prática da caridade, sem o exercício do amor que é a caridade, nós não vamos construir o homem de bem, não vamos aprender a amar. Então não é só não fazer o mal. Recentemente eu via um amigo querido dizendo assim: eu não ajudo mais ninguém. Se eu não estiver atrapalhando, já está bom demais. Ele não leu, ele não conhece o Espiritismo, né? É preciso evitar o mal e fazer o bem. Joana de Ângeles, mentora de Divaldo Franco, tem uma frase muito impactante que ela diz assim, com relação ao mal, diz assim: o mal
que me faz mal não é o mal que as pessoas me fazem. O mal que me faz mal é o mal que eu faço para as pessoas. Queridos, está na hora de a gente tomar consciência, um posicionamento correto. Não faça o mal voluntariamente. Pode até cometê-lo. Faltou energia aqui. Pode colocar? Tá ligado? Estava tudo programado para esses companheiros estão atentos. Os companheiros são de parabéns. Mas olha só, o mal que me faz mal não é o mal que as pessoas me fazem. É o mal que eu faço para as pessoas. Quantas vezes, companheiros, nós esquecemos disso? Precisamos pensar com mais responsabilidade com relação ao nosso posicionamento. Quantas vezes fazemos o mal voluntariamente? Quantas vezes fazemos o mal voluntariamente? Podemos até errar. Cometer equívocos faz parte do processo. Mas o mal voluntário, o mal consciente, precisa ser repensado por nós, cristãos espíritas em evolução. Mas certos benfeitores, porém, somente ao cabo de mais ou menos longo tempo, conforme os esforços que empreguem, somente após muitas encarnações ou depurações sucessivas, atingem a finalidade a que tendem. Então os benfeitores estão dizendo para a gente que ao longo das encarnações, muitas talvez, a gente consiga atingir o objetivo. Qual é o objetivo? A perfeição moral, aprender a amar nos moldes do Cristo, amar como Ele amava, nos tornarmos no Cristo um arcanjo. E aí, seguindo esse raciocínio, quando a gente fala em provas, faz a ligação com a questão 115. Diz assim: os espíritos, dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus. O ano é 1857, primeira edição de Livro dos Espíritos. Allan Kardec está em Paris, permeado por uma cultura católica, que nós criamos, né? Diz Emmanuel no livro Inspiração, que nós somos herdeiros de nós mesmos. Então nós, para tentar explicar, nós teorizamos e criamos a teologia dos anjos e dos demônios. E Kardec está questionando: Deus criou os bons e maus? Vejam bem, responde os benfeitores: Deus criou todos simples e ignorantes. Isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecer ou de fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Olha que coisa bonita, gente. Olha que coisa poética. Deus nos deu problemas, dificuldades, para nos fazer treinados, para nos aproximarmos dele. Deus esperando por nós o tempo todo, de braços abertos, para nos acolher e nos amparar. E quantas vezes nós não entendemos essa dinâmica baseada em outras filosofias e nos revoltamos contra Deus. Ficamos mesmos de mal de Deus. É a criatura ousando desafiar o Criador. Mas segue os benfeitores na resposta a Allan Kardec. Nessa perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Vejam que o aperfeiçoamento moral vai levar-nos à pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhe impõe, é que os espíritos adquirem esse conhecimento. Queridos, não tem como só passando pelas provas. Será que a prova que eu estou passando hoje, o familiar difícil, o chefe turrão, contra o chefe pequeno, morando distante, será que não são necessários ao meu bolivamento? Será que não são situações que eu preciso encarar e enfrentar com a performance espiritual, entendendo que as coisas são alimentos da alma? Desafios pessoais? Tá, sigamos então. Passando pelas provas que Deus lhe impõe e que os espíritos adquirem esse conhecimento e completam os benfeitores da resposta a Allan Kardec. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à perfeição, mais depressa à meta que lhes foi assinalada. Outros só a suportam murmurando, e pela falta que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Vejam bem, queridos, quantos de nós só passam pelas provas murmurando? Nós conhecemos pessoas que são assim, não é? São murmuradores crônicos. É isso. Murmuradores crônicos.
nada está bom, nunca. Eles sempre vão encontrar um defeito. Tudo está perfeito, mas eles vão encontrar uma dificuldade. Tem gente que se viciou em murmurar. Eu pergunto para os companheiros, será que a gente, quando reclama da nossa situação, muda alguma coisa? Melhora alguma coisa? Não melhora nada. Piora. Só piora. Se você, por exemplo, dizer assim, eu ganho tão mal, eu ganho muito pouco. Aí se você mostrar o seu salário para um amigo e ele concordar, pronto, seu salário acabou. Né? As pessoas estão reclamando compulsivamente. Veja então. Agora vai. Rapaz, isso que é uma palestra. 3 microfones, né? Chique, né? Tá vendo? Então, olha só. Uns aceitam submisso, outros só suportam murmurando. E aí, diz assim, e pela falta que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Vejam então que a minha atitude diante da vida, de reclamar, de observar o que está faltando, as dificuldades, e ficar me lamentando e me lastimando, me afastam da possibilidade de aprender com aquela prova. Então qual é a saída? A saída está aqui em cima, ó. Aceitar submisso. Uns aceitam submisso. Vejam que a aceitação submissa não é acomodação. Vejam que isso é nos trazendo para a realidade de que os problemas existem e que eu preciso tirar proveito das crises. Queridos, sabe por que você tem problemas? 2 razões. Primeira delas, treinamento. Então você tem um problema qualquer e você aprende a resolver, consegue uma solução para aquela questão. Aprendeu. Primeira questão. Segundo, agora você tem um conhecimento novo que vai poder ajudar pessoas que têm aquele tipo de problema que você teve e sabe resolver, para você auxiliar a que eles resolvam. Você se torna útil na sociedade, ajudando ao outro com os seus conhecimentos. Por isso temos problemas. Mas diz lá, os que aceitam o submisso. E nós começamos a pensar então que as provas para serem redentoras, elas têm que ter aceitação e resignação. Uma coisa é aceitar, é admitir. A outra é aceitar. Aceitar é quando eu entendo que o problema é para mim. E isso não me faz melhor nem pior que o outro, mas me faz capacitado para entender a minha história. Muitas vezes eu não sei explicar. Muitas vezes as causas das aflições, capítulo 5 do Evangelho, estão em vidas anteriores. Mas diz o Evangelho que as causas mais latentes são da vida atual. Se eu olhar para trás e analisar a minha história, nessa encarnação, eu vou entender por que eu estou passando por situações que eu passo hoje. Isso não pode me fazer infeliz. Precisa me trazer consciência para que eu renove a minha energia para corrigir. Queridos, nós enxergamos nossos defeitos morais não para nos criticar e nos punir. Não, já basta a vida fazendo isso. Enxergamos defeitos para nos corrigir. Então eu entendo que eu preciso melhorar e me melhorar sempre. E fazer como diz Allan Kardec no comentário da questão 918, quando fala do homem de bem. Ele diz que o homem de bem é aquele que hoje procura ser melhor que ontem. E amanhã há de procurar ser melhor do que hoje. É essa a nossa proposta. É esse o convite do Espiritismo. Para a gente ser honesto e sincero com a gente mesmo, sem máscaras, e enfrentarmos a realidade e mudar para melhor sempre. Então a gente fala de aceitação, as provas, eu trouxe aqui para os companheiros observarem, as provas dos 3 Fs. Os companheiros conhecem? Vou dizer que uma das 3 você tem. Vou afirmar. Primeira, provas familiares. Quem não tem? Aquele cunhado forte que pegou você pelo pescoço, apertar. Aquele filho difícil. Vou falar sogra não, porque minha esposa pediu para não falar em sogra, ela pode parecer pejorativo, né? Quantas familiares difíceis, quantos relacionamentos difíceis na família que nós temos? Outra, provas financeiras. Essa não é privilégio de mais ninguém hoje, né? A grande maioria enfrentando dificuldades financeiras. E por fim, provas físicas. Quantas vezes, companheiros, nascemos sem um membro, sem uma perna, ou com uma dificuldade visual? Quantos? Por que será que essas provas existem? E seguindo esse raciocínio, a gente vai ver o que diz Paulo de Tarso, que é consolador.
Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Paulo, mais tarde, no Evangelho segundo o Espiritismo, Lacordaire, no capítulo 5 do Evangelho, item 18, ele vai dizer assim, ele vai dizer que não há prova que nós não possamos existir. Deus não nos dá um fardo maior do que podemos carregar. Então, se olharmos à nossa volta e pensarmos, meu Deus, como o meu problema é grande, parabéns, Deus só te dá o que você pode vencer. Não há provas invencíveis. E aqui, nessa fala de Paulo de Tarso, eu quero convidá-los a um exercício. Eu vou ler o texto, quando eu fizer com a mão a vírgula assim, eu quero que você sussurre o seu nome, baixinho, baixinho. Vou ler, vamos lá. Não vos sobreveio provação senão humana. Fala o seu nome. Mas fiel é Deus, que não vos deixará ser provados além do que podeis suportar. Juntamente com a provação lhes dará o escape, para que a possais suportar. Deus não nos deixa sozinhos, não estamos sós. Jesus disse isso lá no livro de Mateus, capítulo 28. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, para as provas serem redentoras, eu tenho 4 minutos e 27 segundos. Não podemos reprová-las, precisamos aprovar. Aprova a sua prova, querido. Aprova. Começa a fazer da sua prova, com a sua prova redentora, começa a transformá-la com gratidão. Quero convidar você a repensar isso. Começa a agradecer o familiar difícil. Agradece a sua sogra. Agradece o familiar. Agradece o seu salário. Agradece o seu contra-cheque. Queridos, muitos de nós nascemos para ter um contra-cheque pequeno. Sabe por quê? Nós pedimos. Porque na vida passada, ou em outras, éramos ricos e passamos por cima das pessoas. Nos sentimos melhores, orgulhosos, prepotentes. E agora pedimos, Senhor, me bota numa família pobre, para eu não cometer esse erro de novo. Alguns de nós vamos morrer com um contra-cheque pequeno. Graças a Deus. Para numa encarnação futura, poder ter mais recursos, saber usar em favor do bem geral. Mas sigamos então. Começa a agradecer a sua dificuldade física. Agradece. Faz esse teste por uma semana. Queridos, a gratidão produz amor. E os eflúvios de amor são capazes de nos transformar. É o tema da Semana Espírita, né? Progresso. Fugiu da cabeça agora, você sabe de qual aí? Amor, instrumento de transformação, evolução e progresso. Amar. Começa a agradecer. Os eflúvios do amor mudam as situações. Qualquer uma delas. Então, o meu relacionamento difícil, começa a agradecer e amar. Um relacionamento melhor. Começa a colocar no lugar do outro. Pensar, por que ele age assim? De onde ele vem? Qual é a dor que ele traz, oculta? Por que ele se coloca na vida assim? Se é o cachorro do seu vizinho que late muito alto, começa a orar pelo cachorro do seu vizinho. Começa a amar aquele cachorro. Ele vai latir mais baixo. Ou então você vai ouvir menos. O amor é capaz de fazer isso. Enquanto você está odiando aquele animalzinho, coitado, ele é um cachorro. Ele tem cachorro, meus queridos, late. Uns muito alto, é bem verdade. Começa a agradecer a dificuldade. Começa a transformar a sua prova com gratidão. E aí, para terminar, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 12, diz assim: deveis considerar-vos felizes por sofreres, visto que as dores desse mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas os fizeram contrair. Olha que clareza dos benfeitores, né? Suportadas pacientemente na terra, essas dores nos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por sofrer, por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que a saudeis agora, e o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. Saber se postar diante da dificuldade, com dignidade, com raciocínio lógico, entendendo que as dores passam, e todas elas passam, nós vamos vencer as provas que nos forem oferecidas. Questão 909. Allan Kardec pergunta, talvez uma das perguntas mais capciosas do Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? Olha que resposta: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhes falta é a vontade.
Ah, quão poucos dentre vós fazem esforço. A quantas anda a minha vontade de mudar, companheiros? E então, para terminar agora de verdade, Cântico da Vitória, Paulo de Tarso, Romanos 8, 35 a 37. Você sabe de cor, você só não lembra. Ele começa assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus, que nem ao seu próprio Filho poupou, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Quem nos separará do amor de Deus? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, a espada, o perigo? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Queridos, nós somos mais que vencedores. A vitória é certa, a vitória é nossa. Depende da nossa continuidade nesse projeto de reforma moral, nos fazermos e transformarmos em alguém digno da companhia dos benfeitores iluminados. Mas sabe o que é o grande problema? Agora é para terminar de verdade. Posso passar 20 segundos? João capítulo 15, versículo 5, parte B. Muitas vezes, com aquela história do passado impregnada do nosso psiquismo, a gente ainda acha que pode fazer sozinho. É a pseudo-autossuficiência. Mas o Cristo diz assim para a gente: porque sem mim nada podeis fazer. Meus irmãos, sem Jesus não dá. Tem uma música evangélica assim, né? Não vou cantar não. Sem Jesus não dá. Precisamos nos render. É exemplo de Paulo de Tarso. Porque Jesus conta conosco para a transformação desse mundo. Voltando lá no começo da palestra, os meus cooperadores virão de todas as partes. Nós temos a missão. Manuel Fernando de Miranda, da trilogia, através de Divaldo Franco, Transição Planetária, Conhecer de uma Nova Era e Perturbações Espirituais, ele vai nos adjetivar como sendo apóstolos da nova era. Está em nossas mãos transformar o mundo, transformar as concepções religiosas, para que as pessoas consigam enxergar Jesus como nós enxergamos, perto e íntimo. Que Ele, o Nazareno querido, possa nos amparar a todos, nos fortalecer na nossa caminhada. Muita paz.